Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson Ferreira, eu sou engenheiro de vendas aqui na Zorro Brasil e hoje vamos falar sobre campanhas de e-mail marketing. Lembrando que essa aula faz parte da trilha sobre o Zorro Marketing Automation que você encontra completa no portal do Zorro Mind. O link ele vai aparecer na tela e também está disponível na descrição. Bem, além de entender os conceitos, nós também vamos criar uma campanha juntos. O e-mail continua sendo um dos canais mais fortes do marketing digital. Mesmo com tantas opções novas, como WhatsApp, SMS e redes sociais, ele é um espaço direto e exclusivo, onde o cliente espera receber informações realmente relevantes e mais robustas. Mas o impacto real do e-mail marketing depende de como ele é usado. O ROI médio do e-mail marketing é de $36 para cada $1 investido. Em média, 60% dos consumidores afirmam ter feito uma compra por causa de um e-mail recebido. Já em relação à abertura, as campanhas segmentadas elas têm taxa de abertura de até 70% maior que e-mails genéricos. Ou seja, quando bem usado, o e-mail gera resultados muito bons sem parecer invasivo. Vamos falar um pouco sobre o valor percebido pelo cliente. O cliente vê o e-mail como um canal formal e confiável, diferente de uma mensagem rápida no celular. É um espaço onde ele espera receber conteúdo de valor, dicas, novidades, promoções personalizadas. O cliente gosta quando o e-mail mostra que a empresa lembra dele, de forma personalizada e exclusiva. Os seus momentos ideais de uso são boas-vindas, então como e-mail de onboarding ou primeiro contato, relacionamento, uma newsletter com dicas, artigos e novidades, vendas, campanhas promocionais bem segmentadas e pós-venda, pedidos, acompanhamento de entrega, pesquisa de satisfação. Isso ajuda o cliente a se sentir acompanhado em toda a jornada. Vamos comparar o e-mail com outros canais, por exemplo. O WhatsApp é uma conversa rápida, mas pode ser invasivo. O SMS, ele é direto, é urgente, mas é limitado em conteúdo. Já o e-mail, ele é ideal para aprofundar as mensagens, contar histórias e gerar valor no longo prazo. Mas há riscos e cuidados a ser tomados com o cliente. Se o cliente recebe muitos e-mails sem relevância, ele se descadastra ou marca como spam. E se o e-mail não for claro, ele vai gerar frustração e perda de confiança. Se o design não for responsível, gera uma experiência ruim e principalmente no celular. O e-mail marketing ele não morreu, ele apenas exige estratégia. Para o cliente, o impacto pode ser muito positivo quando ele recebe o conteúdo certo e no momento certo. Vamos falar sobre algumas boas práticas de e-mail, que eu deixei organizadas em alguns checklists. A cadência, a frequência certa. A base, os contatos certos. O tom de voz, a comunicação certa e a estrutura no formato correto. Então, primeiro, a cadência, que é a frequência de envio. Tem equilíbrio. Não envie tantos e-mails a ponto de incomodar, nem tão poucos que o cliente esqueça de você. Uma prática comum, por exemplo, a newsletter, uma vez por semana ou quinzenalmente. As promoções, apenas em datas estratégicas. O impacto no cliente, evita sobrecarga e aumenta a expectativa positiva sobre o próximo e-mail. Uma dica é que você precisa fazer testes de diferentes cadências, ou seja, os testes AB. E veja onde a taxa de abertura e clique se mantém saudável. 2. Uma base de contatos. Prefira qualidade à quantidade, ou seja, uma lista menor, mas com pessoas realmente interessadas. Atualize constantemente, remova contatos inativos ou incorretos. E tenha o consentimento, use sempre o opt-in, então quem se cadastrou para receber. Faça uma segmentação, então divida a base por interesse, histórico de compra, localização, etc. E o impacto no cliente ele vai receber mensagens relevantes no momento certo e não sente que é só mais um e-mail em massa. O tom de voz, a consistência, use a mesma linguagem da sua marca em todos os envios. Uma linguagem humanizada, fale como uma pessoa, não como um robô corporativo. Personalização. Use o nome do cliente e dados contextuais. Ajuste o público, por exemplo, B2B, tom profissional e direto. B2C, tom mais leve, criativo e próximo. 4. Uma estrutura de e-mail. Então, o assunto, curto, claro e atrativo. É o que faz o cliente abrir o e-mail no final. No cabeçalho, ele precisa se identificar de forma confiável, o nome da empresa ou da campanha. O corpo do texto, ele tem que ser direto, com parágrafos curtos, listas e destaques visuais. Tem que ter uma CTA, que é um botão ou link com o próximo passo claro, comprar agora ou saber mais, por exemplo. O designer tem que ser responsível,
70% dos e-mails são lidos no celular, então precisa funcionar bem em telas pequenas. O impacto que causa no cliente é uma experiência fluida, sem esforço para entender a mensagem e agir. Os pontos muito importantes também são: principalmente, utilize apenas remetentes com domínios autenticados para evitar o spam e prejudicar também a reputação do seu domínio. Envie apenas conteúdos que realmente interessam. A personalização. Use nome, histórico de compras ou preferências. O CTA claro, o cliente precisa saber o que vai fazer em seguida: comprar, baixar, ler. E agora, finalmente vamos colocar tudo isso em prática. Bora criar juntos uma campanha de e-mail marketing básica para vocês entenderem como isso funciona. Para a gente configurar o nosso e-mail aqui dentro, primeiro você pode construir os seus modelos dentro da biblioteca. Zoho Marketing Automation fornece uma biblioteca de modelos onde você já pode pré-construir os modelos padrões da sua organização, seja de e-mail, seja você colocar os arquivos que vão ser utilizados para a construção desses e-mails dentro dessa biblioteca. Então aqui em biblioteca a gente consegue acessar os meus arquivos e vai ser ali onde você pode deixar, por exemplo, a sua logo, ou materiais gráficos, ou copy que vai ser utilizado dentro desses conteúdos. Outra possibilidade é você já deixar os modelos de e-mail prontos para serem utilizados nessas campanhas. Então aqui vamos criar um novo modelo. Vamos colocar então um modelo aqui chamado Zoho Mind, curso 1. Vamos escolher uma pasta. Então, como eu já mostrei em outras aulas para vocês, a gente pode sempre criar as pastas para organizar melhor os nossos conteúdos dentro da aplicação. Vamos colocar aqui então, clicar em salvar e vamos para a galeria de modelos. O Marketing Automation ele oferece diferentes modelos de e-mail que você pode utilizar. São modelos que até podem te ajudar a gerar algum insight de um tipo de campanha ou um conteúdo que você pode utilizar para enviar para os seus clientes. Aqui do lado esquerdo, eles estão separados por categoria. Então tem modelos de boas-vindas, de agradecimento, de vendas e ofertas e assim por diante. Existem também os layouts. Os layouts, eles são a estrutura do e-mail. Então observem que aqui eu tenho uma imagem e uma coluna de texto. Então ele já vai trazer essa estrutura pronta para mim e aí eu vou colocar o meu conteúdo. Eu posso selecionar o modelo em branco também e eu tenho como criar a minha própria, caso você já tenha os seus modelos em HTML. Então a ferramenta ela também suporta que você suba esse HTML e ela já monte o seu e-mail ali de forma automática. Vamos selecionar então aqui a parte de layouts. Vamos selecionar esse modelo que tem então um cabeçalho e toda a parte de texto abaixo. Ele vai levar a gente para a parte de edição. Aqui no criador de modelos de e-mail, a gente tem diferentes elementos que podem ser incluídos dentro do modelo de e-mail. Eu posso colocar textos, imagens, textos combinados com as imagens, os botões, colunas, as redes sociais, o rodapé, consigo configurar também espaçamento entre os elementos. Então aqui existe uma gama de elementos que você pode adicionar e simplesmente arrasta e solta para eles já serem exibidos ali no editor. Outra possibilidade são os layouts. Então da mesma forma que a gente selecionou esse layout, eu posso vir aqui e mudar, trazendo aqui, por exemplo, uma imagem lateral com um texto e já um botão abaixo, e também tem a parte de design. O design em si é a cor do plano de fundo, a parte também do tema do seu e-mail, se você vai querer definir um tamanho máximo para o corpo do seu e-mail, é aqui que você vai configurar. Agora que a gente já viu essas possibilidades então de edição, vamos colocar alguns conteúdos. Aqui eu tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar uma imagem de cabeçalho. Eu vou clicar ali para selecionar a imagem, ele já vai me levar automaticamente para a minha biblioteca. Então aquelas mesmas imagens que a gente viu anteriormente, elas já estão aqui disponíveis. E eu posso fazer upload do meu computador ou também de uma URL da web. Eu vou aqui no meu computador então pegar o meu conteúdo, fazer o upload e eu já posso usar essa imagem. Observa que ele já vai enquadrar a imagem aqui dentro do conteúdo que eu estou construindo no meu e-mail. Eu posso selecionar se eu quero trazer um tamanho personalizado, se eu quero deixar essa imagem no tamanho de banner, onde ela vai ocupar todo o espaço, se eu quero cortar, então fazer ela caber dentro desse quadrado, se eu quero deixar ela pequena, média ou grande, ou no tamanho original. Eu também consigo trazer uma URL caso o usuário clique nessa imagem. Então se eu quiser redirecionar ele para outro local, eu posso colocar aqui um link. Tá? Eu consigo também definir se esse link ele vai ser aberto numa nova aba ou na mesma aba que o usuário está. Então se você não quer que o usuário saia do seu e-mail quando ele clique no link, você pode colocar para abrir uma nova aba. Também tem como você definir aqui
um título e um texto alternativo que vão ser exibidos quando o usuário passar o mouse por cima da imagem em si. Agora que a gente já colocou essa imagem, vamos clicar aqui em finalizar. Vamos remover essa parte aqui superior. Aqui no lado direito eu consigo ver as configurações e eu já consigo ver a lixeira para me conseguir deletar esse conteúdo. Agora vamos para a parte de texto. Então aqui vamos colocar um texto para montar o nosso e-mail. Eu vou dar boas-vindas, então vou colocar aqui um Olá Zorrominder e aí vou colocar o conteúdo do meu e-mail. Já incluí então o conteúdo do meu e-mail, esse daqui está sobrando, eu vou remover. E agora a gente tem o botão, que é a nossa CTA, que é o Click to Action que a gente quer que tenha dentro desse conteúdo. Então imaginem que dentro desse botão eu quero que o usuário seja redirecionado para acessar um formulário. Eu vou clicar no botão, vou mudar o título desse botão para acessar formulário e vou colocar o URL que eu quero redirecionar o usuário que clicar. E pronto. Aqui abaixo eu tenho as minhas redes sociais e eu posso seguir personalizando meu e-mail. Imagine então que eu quero criar um novo texto abaixo desse botão. Eu posso simplesmente vir aqui nos elementos de texto, clicar no elemento, segurar e arrastar, colocar aqui abaixo do botão e já coloco o meu texto. Novamente, se eu precisar criar um novo botão, eu vou vir aqui na parte de elementos, eu tenho a opção botão e eu vou selecionar o estilo de botão que eu quero e largar aqui dentro do meu e-mail. Vamos colocar então acessar o portal e a gente pode colocar o URL aqui do Zorromind. Então toda vez que o usuário clicar nesse botão, eu vou pedir para que ele abra numa nova aba esse link que eu coloquei. Agora que a gente já tem configurado então esse modelo de e-mail, eu posso clicar em salvar e prosseguir. Você vai poder então personalizar os seus modelos de e-mail e eu te recomendo que você já deixe os modelos padrões que você geralmente utiliza na sua organização construídos dentro dessa biblioteca. Isso vai facilitar muito no dia a dia do time de marketing, no momento que eles estiverem construindo esses e-mails para disparar para os clientes dentro de campanhas. Agiliza muito o processo de já ter os modelos padrões pré-construídos. Agora que a gente já então fez essa construção, a gente pode seguir para a parte de campanhas. A gente vai poder utilizar esse e-mail aqui em dois formatos. O primeiro formato é numa campanha de marketing, onde a gente vai selecionar aqui na parte de campanhas a parte de e-mail. A campanha por e-mail ela vai ser selecionada quando você quiser disparar um e-mail único para uma base de clientes ou de leads. Então digamos que eu queira mandar esse e-mail de convite para esse curso da Zorromind para usuários de determinada região que estão cadastrados já na minha base. Então eu vou vir aqui em campanhas por e-mail, vou criar uma nova campanha, vamos colocar o nome da nossa campanha, divulgação do curso Zorromind. Vamos associar isso a um tópico. Lembre-se que os tópicos são bem relevantes quando o usuário pedir para não receber mais as comunicações, então a gente sempre tem que relacionar esses conteúdos a tópicos. No caso aqui eu estou falando de cursos e vou fazer a parte de marketing. Avanço. E agora eu vou selecionar o tipo de comunicação que eu quero fazer. Existem diferentes tipos que vão te ajudar, por exemplo, a direcionar o usuário a fazer uma inscrição no evento, a fazer uma divulgação desse evento, a enviar uma pesquisa. Então aqui no caso a gente está fazendo o envio de um e-mail simples. Dentro desse e-mail eu coloquei os botões para o usuário clicar. Caso eu quisesse fazer, por exemplo, um envio de uma pesquisa, eu selecionaria o modelo de pesquisa, que aí o Zorro Marketing Automation já vai personalizar a estrutura de e-mail para esse tipo de comunicação. A gente selecionou então esses tipos, vamos avançar e a gente vai para a parte de configuração. Primeiro nós vamos definir para quem nós queremos enviar essa comunicação. Então, se nós queremos utilizar ela em listas, enviar para um segmento, para quem tem tags específicas, vamos pegar aqui então uma lista de contatos. Eu posso selecionar também diversas listas e encaminhar essa comunicação para diferentes públicos. Eu vou definir um assunto para esse e-mail. Vou colocar aqui convite Zorromind e salvar. E vou selecionar quem está mandando, quem é o remetente. Então, qual é o endereço de e-mail que eu quero disparar essa comunicação e, caso o usuário responda, para onde essas comunicações vão ser direcionadas. Aqui você também consegue marcar essa opção de rastrear respostas, caso você queira identificar, por exemplo,
se um usuário respondeu esse e-mail, se ele teve X respostas através dessa comunicação, se você recebeu, por exemplo, uma resposta automática desse usuário de que ele está de férias. Essa resposta que é feita, você consegue fazer esse rastreamento por meio dessa opção marcada. E vamos clicar em salvar. Então agora nós já temos tanto para quem nós vamos enviar, o assunto e de quem está mandando. Vamos definir os conteúdos. Aqui em adicionar conteúdos, observa que eu já tenho o modelo disponível para selecionar. Eu posso pré-visualizar, clicando em visualização, e depois usar este modelo. Agora que eu já coloquei então o modelo, ele vai me redirecionar para a edição, caso eu queira fazer algum retoque ou ajustar algo no meu e-mail. Se não, é só salvar e prosseguir. Então, se você deixar o modelo pronto, com as cores, a logo e toda a base necessária para os usuários poderem utilizar para construir as comunicações de e-mail, nesse momento eles vão ter a oportunidade de personalizar essa comunicação, colocando texto, os botões específicos para a campanha que eles estão fazendo, e agilizar assim o processo de construção dessa entrega. Agora que a gente já colocou o conteúdo, você tem a opção de enviar esse e-mail de teste, então você pode enviar ele para uma caixa de e-mail para você ver como é que ele está, antes de ativar essa campanha. Outra opção é você conseguir visualizar quantas pessoas estão dentro dessa lista, clicando aqui em visualizar a contagem total, para ver quantos e-mails tem cadastrados e são válidos que vão receber essa comunicação. Você também consegue definir a ação de resposta. Então, novamente, as pessoas que abrirem o e-mail, que clicarem, responderem ou clicarem em algum dos links, você pode fazer uma ação, seja atualizar um campo, adicionar uma lista, remover de uma lista, adicionar tagueamento a jornadas e também adicionar ou subtrair score. Isso permite que você trabalhe uma automação já por meio das campanhas de e-mail. Depois que você fizer isso, basta clicar em revisar e iniciar. Então aqui você vai selecionar o momento que você quer enviar este e-mail. Se você quer enviar ele agora, se você quer fazer então, definir um horário de envio e uma data. Você também tem a opção de selecionar o melhor horário de abertura. A ferramenta vai analisar o histórico dos últimos e-mails enviados para ver quando os usuários que você tinha na lista abriram esses e-mails. E aí vai selecionar o melhor horário baseado nisso. Eu vou colocar então para enviar agora e vou selecionar enviar para revisão. Nesse momento, é feita uma revisão pela nossa equipe de conformidade para analisar esse conteúdo de e-mail para ver se não é um potencial spam ou se não tem algum risco para os nossos clientes. A partir disso, quando o e-mail for validado, a sua campanha já vai ser disparada. Estamos chegando ao fim dessa aula. Espero que você tenha gostado e que as suas campanhas com Zoho Marketing Automation sejam um sucesso. Eu te vejo no curso completo dos primeiros passos da ferramenta no portal de conhecimento Zoho, o Zoho Mind. Lá você vai descobrir como autenticar o seu domínio, criar campanhas de WhatsApp e até criar uma LP para captar leads junto comigo. Te vejo lá!